Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Gostei de ver os irmãos hoje presentes aí, a igreja está presente, reunida. Mas a melhor parte do dia até agora, sabe qual foi? Foi perceber que enquanto o povo está lá fora cantando Alá, Laô, a gente está aqui cantando Vem reinar em mim, Senhor. Deus seja louvado por isso. Hoje é domingo de Dia do Senhor. É isso aí. Ninguém cai mais nessa, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico. Eu vou usar a NVT. Levítico, capítulo 5. Estamos no meio de um período conhecido como Carnaval, Festa da Carne, Festa do Pecado, onde o pecado se avoluma, se avulta, onde o povo dá vazão aos seus desejos, coisas que você não vê no dia a dia, você vê no Carnaval. Vi hoje de manhã. O ano todo você vê a moça indo trabalhar com a sua saia, com a sua blusa, por algum motivo que me escapa a percepção. Hoje elas estão aí na rua de calcinha e sutiã, que não fazem o ano todo. Por quê? Porque é a festa da carne, porque vale tudo. E nós estamos aqui na casa do Senhor pensando em outras coisas. Eu vou ler capítulo 5 de Levítico, justamente na NVT, que é uma versão mais atualizada e fluida, para a gente perceber de maneira melhor como Deus não brinca com o pecado, como Ele leva a sério a questão do pecado desde o Antigo Testamento. Levítico 5, versículo 1. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Já abre o primeiro versículo dizendo: pecado requer castigo. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, que tocou naquela coisa impura, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Ou seja, aqui nesse versículo 2 está explicado o que Deus fez com Adão no Éden. Adão pecou. Ele e sua esposa sumiram lá atrás das árvores, fizeram um arremedo de roupa lá com folhas de figueira, tentaram dar o balão no Senhor, tentaram se esconder do Senhor, e o Senhor vai até eles, dando a eles a oportunidade de reconhecer o seu pecado. O Senhor está dizendo aqui: ainda que não saiba, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer duas coisas: a sua contaminação, porque tocou em alguma coisa cerimonialmente impura, portanto foi tornado impuro, está contaminado. Não é uma chateação, não é uma invenção, não é um excesso de zelo, é um reconhecimento de um fato. Se você tocou em algo impuro, ficou impuro. Era assim que funcionava a lei do Antigo Testamento. Deus abençoe esse atendimento dos bombeiros aqui, porque foi caminhão, pipa e tudo. Deus abençoe essa turma lá.
Mas vejam, a pessoa ficou impura. E isso nos ensina que o pecado nos torna impuros. E ele diz aqui no começo do versículo que mesmo que você não saiba, como diz aqui, sem saber tocar em algo cerimonialmente impuro. Como poderia tocar em algo cerimonialmente impuro sem saber? Vou citar um exemplo. Um animal impuro naquele tempo era um animal que fosse proibido pelo Senhor de ser comido. Por exemplo, o judeu só poderia comer da água o peixe de escama, peixe de couro, não. Crustáceo, não. Enguia, não. E por aí vai. Não poderia comer animais como o porco. Só poderia comer os animais que tivessem o casco fendido, porém ruminassem. O porco tem o casco fendido, mas ele não rumina. Percebeu? Não poderia comer também certos tipos de ave, principalmente aquelas aves carniceiras. Não poderia comer. E alguns tipos de garça também, algumas coisas assim. Então, digamos, o judeu está lá. Vamos pegar o exemplo aqui dos nossos pescadores, André, Pedro, Tiago e João. Estão lá puxando as redes, e aí na rede veio um caranguejo. Ele já abria a rede, já soltava o caranguejo assim, o siri, deixava embora. Peixe que não tivesse escama, com muito jeitinho, soltava e ia-se embora aquele peixe, porque é um animal cerimonialmente impuro. Mas ele está andando na praia, sem querer, está pisando em alguma coisa, ou mexendo, está cavando a areia, está lá, um peixe morto, daqueles que ele não poderia comer. Ou ele levantou uma pedra, tinha ali uma cobra morta. Cobra também é um animal que se arrasta sobre a barriga. O judeu não poderia comer, não poderia, era um animal impuro. Está lá uma cobra morta, ele tocou na pedra, poxa, estou cerimonialmente impuro. Tocou sem saber. Aconteceu. Por mais que ele não tivesse a intenção, por mais que ele não tivesse o dolo de tocar naquilo ali, não importa. Era para reconhecer, fiquei impuro porque toquei em algo impuro. O pecado me deixa impuro. Por isso Davi, lá na frente, nos Salmos, ele vai dizer: Senhor, livra-me do pecado que me é oculto. Há coisas que nós fazemos e nem percebemos que desagradam ao Senhor. É preciso a gente devorar a palavra de Deus e clamar ao Espírito Santo que nos mostre, que ilumine todos os cantos obscuros da nossa alma, para que nós nos livremos do pecado. O Senhor, ele se deu ao trabalho de criar toda essa lei cerimonial para, primeiro, mostrar o que era pecado, evidenciar o pecado, onde Paulo vai falar lá em Romanos que o objetivo da lei é exatamente esse, é trazer o pecado aos nossos olhos, para nós reconhecermos o pecado, e reconhecermos a nossa culpa, e reconhecermos a nossa impureza, e reconhecemos que, uma vez que somos impuros, temos pecados, precisamos ser limpos do pecado. Então agora entra o versículo 3. No versículo 2, ele deve reconhecer a sua culpa e a sua contaminação. Continua no verso 3. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer a sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Veja bem, Adão e Eva reconheceram a sua culpa. O que eles tentaram fazer com o seu pecado? Esconder.
tentaram primeiro esconder fazendo roupas com folhas de árvore, e depois tentaram se esconder inteiramente da presença do Deus vivo. Deus foi até eles e deu a oportunidade para que eles confessassem. E essa é a norma, está aqui. Deverá reconhecer, confessar o seu pecado. Pecado é para ser percebido. Percebido, ele deve ser confessado. Como castigo pelo pecado, portanto, o pecado precisa ser castigado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Talvez a tradução aqui, castigo, não seja a melhor palavra, porque vale aquela máxima bíblica de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fica aqui a noção de que há um castigo, e quem vai sofrer o castigo é o cordeiro, é o animal que você vai apresentar, mas na verdade não é um castigo, e sim um reconhecimento do seu pecado e se eu posso assim colocar de uma maneira bem branda, uma compensação a Deus pelo pecado, em que ao invés de você, pecador, morrer, porque o salário do pecado é a morte, então Deus permite bondosa e generosamente que o pecador ofereça uma outra vida no lugar da sua própria vida. Os irmãos estão acompanhando? Estamos no verso 7. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, não precisa oferecer nada, é só pedir desculpa. Será que é assim? Não tem desculpa. O pecado ele precisa ser apresentado algo ao Senhor, de forma a que o pecador perceba que pecou e que ele sinta que é devedor ao Senhor pelo seu pecado. Não tem dinheiro para oferecer uma ovelha? Trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue dessa ave que foi quebrado o pescoço, da oferta pelo pecado, e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. Era algo gráfico, era algo visível. Pecado requer sangue. É uma oferta pelo pecado. Verso 10. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. O pecado existe, o perdão para o pecado existe, mas para que o perdão seja validado, aplicado pelo Senhor, era necessário que houvesse uma oferta de sangue. Mas e se o sujeito não fosse tão pobre que ele não tivesse nem como ofertar essas 2 rolinhas? Verso 11. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Aí você já vai tirar do seu alimento, você já vai tirar do melhor daquilo que vai te alimentar. A Bíblia diz que no sangue está a vida, e quando nós nos alimentamos, nós estamos fortalecendo o nosso sangue, a nossa vida. Você está tirando de si mesmo por imagem
daquilo que seria o seu alimento, que alimentaria o seu próprio sangue, que você está ofertando ao Senhor. Pecado não pode ficar simplesmente no Deus perdoa. Tem gente que pensa isso. Deus sabe de tudo, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu pequei, mas que eu amo o Senhor. Ele sabe. Mas não é para tratar o pecado como uma coisa leve, uma brincadeira. Não tem nada demais. Deus perdoa. Deus perdoa quando há arrependimento. E arrependimento é mudar de caminho. O sujeito estava indo nessa direção, se arrependeu e vai na outra, e não olha mais para trás. Isso é arrependimento. Aqui no nosso direito brasileiro, nós temos uma imagem, uma figura do direito penal brasileiro, que é o crime continuado. É o sujeito que continua praticando sempre o mesmo crime ao longo do tempo. É um crime que ele se protrai no tempo, ele continua. A mesma coisa, o pecado muitas vezes na vida de certas pessoas é um crime continuado. A pessoa cai sempre no mesmo pecado, sempre, que está crente que está tudo bem, que está perdoado. Mas como pode ser perdoado se não mudou, se não se arrependeu, se não sentiu a própria miséria, que não sentiu a dor do pecado e se arrependeu com choro diante do Senhor? Porque a oferta perfeita pelo pecado no nosso tempo já foi ofertada. E não é simplesmente 2 rolinhas, 2 litros de farinha da melhor qualidade, nem mesmo um cordeiro. A oferta que nos traz a paz, que perdoa os nossos pecados, é a oferta mais pura, santa e perfeita. O próprio Filho de Deus, cravado na cruz do Calvário. Se o pecador que oferecia isso aqui caía de novo em pecado, precisava oferecer de novo para novamente ser perdoado, ele se policiava, porque ninguém vai ficar gastando tanto dinheiro com cordeiro, nem com rolinho e nem com farinha. Como é que o crente hoje quer viver uma vida de pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, achando que está tudo bem, que Deus perdoa, porque em Jesus já está tudo lançado lá? Será que Deus aceita isso? Será que Deus leva com essa leveza, com essa tranquilidade o pecado? É de se pensar. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Por quê? Porque é uma oferta pelo pecado, ela vai crua. Essa farinha nem tem incenso, porque ela não é uma oferta para agradar simplesmente ao Senhor, e nem azeite. Ela é ofertada pura. Trará, verso 12, a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum destes pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Essas são as ofertas pelo pecado. Agora vamos às ofertas pela culpa. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas consagradas ao Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito, do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário.
a pessoa pagará indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor, ou seja, ainda entra 20% a mais. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, e aqui estamos falando do decálogo, lá de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Você imagina, que eu quero imaginar quanto carneiro não morreu nessa brincadeira, porque está escrito lá: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a fazenda do teu próximo, nada que seja do teu próximo. Só no não cobiçarás, acho que não ia ter carneiro suficiente, mas é uma questão de gerar consciência, né? Mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Verso 18: como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que essa pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Essa semana, acho que era segunda ou terça-feira, eu estava lendo esse texto e ele me saltou aos olhos. Porque nós estamos vivendo uma semana em que o pecado está à flor da pele, em que o pecado está sendo vendido na televisão, em que o pecado está sendo motivado. Um está chamando o outro: vamos para cá, vamos para lá, vamos para este bloco, vamos para aquele bloco, vamos para aquele baile, para aquele outro, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos aproveitar esses dias de carnaval. Diante do que lemos aqui, todo esse pecado sendo cometido livremente, depois haverá consequências? Haverá. Como sempre, a imprensa vai passar panos quentes, mas virão os números de homicídios, de roubo de carro, de furtos e roubos de celulares, de gente que foi assaltada, agredida, estuprada. Tudo isso está aí acontecendo nesse exato momento, durante esses dias que nós estamos vivendo, e sendo fomentado como se fosse uma beleza de festa popular, uma festa do povo, que o povo vai curtir e vai aproveitar. Essa é uma cultura, uma herança que veio lá da Europa, o carnavais, uma festa que o catolicismo colocou no seu calendário como um preparativo para um período que virá após. Quem sabe o que vem depois do carnaval é um período de quê? Quaresma. E curiosamente, há uma tentativa aqui, um arremedo de compensação, se eu posso assim dizer. No seguinte sentido: a ideia é que haja 4 dias de exagero, 4 dias em que a carne vai ser celebrada da maneira que ela tiver que ser celebrada. Dê vazão a todos os seus desejos da carne. Beba, como diz, tem camiseta de carnaval que diz assim: eu bebo para ficar ruim, se fosse para ficar bom, eu bebia e tomava remédio. E o povo lê aquilo e ri pra
caramba, acha aquilo divertido. E o povo dorme na praia, e tem como alcoólico, e sai com uma, acorda com outra. Veja bem, eu estou falando aqui da mesma, porque na noite anterior ela estava bonita devido ao álcool. Na manhã seguinte, a coisa estreita. Ou pior, dorme com uma e acorda e descobriu que dormiu com outra. Tem dessas coisas por aí, Deus me livre. Mas que tem. E o povo está dessa forma. 4 dias para aloprar. Mas depois a gente vai fazer um período de compensação. Não vamos compensar uma vez, nem duas, vamos compensar 10 vezes. Se foram 4 dias de bagunça, vamos fazer um período de 40 dias de arrependimento pelo pecado. Gente, me poupe. E se o sujeito morre no meio da festa da carne, não tem tempo de purgar os pecados da quaresma? E se o sujeito morre em plena quaresma? As pessoas não pensam, acham que esse tipo de coisa realmente é assim, elas vão com aquilo que elas receberam. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente, de capa a capa, que o Senhor não terá por inocente o culpado. Que o Senhor, Ele não brinca quando a questão é pecado. Aliás, Paulo dá um título interessantíssimo. Quando ele vai falar dos resultados do pecado, ele chama até de salário. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O pago do salário, o pago do pecado, o salário do pecado, é a morte eterna, a morte espiritual. Esse capítulo 5 aqui de Levítico, ele é importante para nós entrarmos na mentalidade do escritor sagrado, para nós entrarmos na mentalidade do Senhor que orientou tudo isso aqui, e compreendamos então de forma inequívoca que Deus não trata o pecado com leveza, com suavidade, com tranquilidade, com coitadinho do meu filho, era demais para ele suportar. Todo mundo vai, ele também foi. Não. O Senhor não terá por inocente culpado. Mas entenda algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Primeira coisa, Deus é justo. O salário do pecado é a morte. O sujeito pecado, insistir no pecado e viver uma vida de pecado, ele vai colher o que plantou. Isso aí é justiça. Porém, além de ser justo, o Senhor também é gracioso. E o que é graça? Graça é favor imerecido. É isso que a gente diz sempre. Mas a graça não é só favor imerecido. Muitas vezes a gente aí fora, a gente é criticado. Falam que o crente ele é hipócrita. Que vocês vão para a igreja, a gente vai para o carnaval, vocês ficam falando que a gente faz, que a gente não sei o quê, só que vocês estão lá, mas vocês também erram, vocês também pecam, vocês são hipócritas. Falam isso e eu nem culpo eles não, porque realmente aos olhos deles fica parecendo isso. Porque eles não conhecem uma coisa chamada graça. A graça de Deus, ela é duas coisas. A graça de Deus é um favor imerecido, é um presente, é verdade. Vimos a graça manifesta aqui. O pecado é pecado, o pecado merece a morte. Ele é culpado e tem que reconhecer a sua culpa. Não lemos isso algumas vezes nesse texto? Mas o Senhor, Ele dá o escape. Ele dá a oportunidade do perdão do pecado, e isso é graça. Ele não precisava fazer isso. Ele é a parte atingida na sua santidade pelo nosso pecado. Ou seja, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que pode nos aproximar de Deus?
novamente, a purificação dos pecados. E quando vem a purificação dos pecados? Pelo próprio Deus, mediante o sacrifício. Desde o Antigo Testamento, apontando para Cristo, a graça manifesta. Não é simplesmente a lei, mas é a graça manifesta mediante a lei. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. O Senhor é maravilhoso conosco. E aí, além disso, nós vamos encontrar aqui também uma necessidade de reconhecimento, a responsabilidade. O pecador, ele precisa reconhecer o seu pecado. Está escrito, lemos aqui algumas vezes, ele tem que reconhecer a sua culpa e também que ele está impuro. Então, qual é o primeiro passo? Cometeu pecado? Examine-se o homem a si mesmo. Estou impuro, estou em pecado. O que vou fazer? Esconder o meu pecado, continuar vivendo no meu pecado, ou pior ainda, eu vou acumular um tanto mais de pecado. A ideia do carnaval é essa: vamos acumular bastante pecado, aí depois perdoa tudo uma vez só, fica tudo bem. Quando Paulo vai nos dizer justamente ao contrário, que onde abundou o pecado, superabundou sim a graça, mas isso não seja motivo para nós querermos abusar da graça, mas para justamente andarmos no caminho reto. Os irmãos estão acompanhando? Amém? Mas como eu dizia, a graça não é só favor imerecido. E é isso que o povo aí fora não percebe. É o favor imerecido de Deus. Mas por que a graça, o que a graça tem de especial que o crente não tem prazer nas coisas do mundo, não tem prazer em ir pular carnaval e ir cometer os pecados que o mundo está cometendo alegremente hoje? Porque a graça, além de ser favor imerecido, ela também é poder capacitador. A graça de Deus nos capacita a andar no caminho reto. Pelo sangue de Jesus, mediante o sangue da aliança, a graça recebida, o reconhecimento do pecado, nós somos capacitados pelo Senhor a não andar nas dissoluções nas quais andamos em outro tempo. Quem aqui já se converteu, já viveu uma vida antes de Jesus e outra depois de Jesus, pode testificar isso. Tinha prazer em estar no bar, enchendo a cara das 6 da manhã e 6 da tarde. Hoje passo longe disso. Não sei como é que eu vivi aquela vida. Eu era casado e tinha 2, 3 namoradas, mas hoje eu sou casado feliz com a minha esposa, porque o Senhor te capacitou, te mostrou o teu pecado, te purificou. A graça se manifestou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Portanto, se o crente não pratica aquilo que o mundo pratica e gosta, não é porque um dia ele praticou, gostou, e hoje ele finge que não gosta. Não. É porque efetivamente ele recebeu de Deus a capacitação mediante a graça e ele não gosta. O coração foi mudado. Onde havia um coração de pedra, foi colocado um coração de carne. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia seca, hoje fluem rios de água viva. Ah, meus irmãos, é bom a gente ouvir sobre essas coisas, se lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Desde o Antigo Testamento, tudo isso que nós vemos aqui aponta para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que, como disse João Batista, qual foi a frase que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que mais? Que tira o pecado do mundo. Acabou de provar o ponto de que a graça é capacitadora.
ela tira o pecado, ela tira o prazer pelo pecado, o desejo desenfreado pelo pecado. E hoje, eu não preciso de uma quaresma para me purificar, porque eu tenho um relacionamento com Deus hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias. Porque eu sou capacitado por Deus para isso, mediante a sua graça. Eu recebi de forma imerecida. E da mesma forma imerecida, eu sou capacitado pela graça e pelo amor para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nessa manhã desse domingo, que é o dia do Senhor, nós possamos sair daqui consolados com esse pensamento, relembrando tudo aquilo que talvez você já tenha vivido na sua vida, olhando para a palavra de Deus e vendo que o Senhor não se agrada do pecado. Ele não terá por inocente o pecador, não. Mas Ele abre a porta da graça para perdoar. A porta está aberta para quem quiser o perdão do Senhor. Ainda hoje, se alguém precisa do perdão do Senhor, venha a Ele, venha ao Senhor Jesus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não, eu não sou um hipócrita. As coisas velhas passaram mesmo. E eis que tudo se fez novo. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história de todo aquele que hoje pertence ao Senhor. E o que isso nos aponta para o futuro? Tem muitos hoje que estão lá, no caminho do pecado, mas que em algum momento, com a graça de Deus chegando e alcançando, estarão aqui conosco também. Cabe a nós apontar para eles o caminho da graça. Não apontar: você está vivendo em pecado, você está indo para esse carnaval, você está fazendo safadeza. Eu creio que vai ser assim, né? Aponta, já faz o papel do inimigo, o acusador. Faz isso não. Prega Jesus, prega a graça. Olha, eu queria te apresentar uma coisa que Jesus tem, que é a graça, que é a abertura de uma oportunidade para você ter a sua vida mudada, o seu coração transformado. Amém? Nosso Deus, fala conosco nessa manhã, que nós saímos daqui edificados para frutificar. Que o Senhor nos leve para os nossos lares da tua santa paz. Livra-nos, Pai, do caminho do pecado, do homem violento, da bala perdida, da violência que está às portas desses dias. E faz que a tua palavra frutifique mais e mais na tua igreja, nos purificando. Que a tua graça nos capacite cada dia mais, Senhor, para andarmos mais na direção da luz e brilharmos nesse mundo que tanto precisa ver a luz de Cristo. A começar em mim também, os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém.